E aí, galerinha, beleza? Estamos começando aqui o estudo dos sólidos convexos. A gente vai estudar um a um, aonde eu vou fazer da seguinte forma: uma videoaula explicando as partes, os conceitos e as fórmulas. E depois uma videoaula com um exemplo resolvendo um exercício que aborde tudo isso que eu falei. Então sempre vão ser de duplinhas, sempre duas videoaulas para cubo, duas videoaulas para paralelepípedo, duas videoaulas para cilindro e assim por diante. Perfeito? Correto? Então tá, então nosso estudo dos sólidos convexos começa nesse instante. Então olha lá. Galera, primeiro vamos falar do cubo, que é o famoso hexaedro, que é um dos poliedros de Platão. Tá? Em vez de sólidos convexos, pode aparecer para você poliedros convexos. Poliedros vem de lados, vários lados, tá certo, galera? Tá, o que o cubo tem de característica? Como o próprio nome dele diz, que ele é um hexaedro, ele possui 6 lados. Nesse caso, 6 lados idênticos. 6 lados que são 6 quadrados, ou seja, são 6 quadriláteros regulares. Então tá, então eu tenho um quadrado em cada uma dessas faces desse sólido convexo. Tá, aí eu coloquei aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Tá, eu coloquei aqui os meus vértices deste sólido. Vértices A, B, C, D, esses são os vértices deste cubo. As arestas, olha lá, AD, BC, GF, EB é outra, AH é outra aqui. Qual que é a característica das arestas? São todas de mesmo tamanho. São todas iguaizinhos e eu vou chamar de A. Então aqui vale A, aqui vale A, aqui vale A. Altura, comprimento e largura. As 3 dimensões são todas iguais. Aresta, aresta, aresta. Perfeito? Então tá. Face. Então, ABCD é uma face, BCEF é outra face. Então aqui eu tenho na verdade 6 faces idênticas, que são 6 quadrados. Então eu tenho o vértice, eu tenho as arestas e eu tenho as faces. A diagonal da face, aí que tem o primeiro detalhe. Aqui eu vou colocar, eu não sei se vocês concordam com o tio Gaspar, que essa daqui é a diagonal da face que está aqui embaixo, ABCD. Eu não sei se vocês concordam comigo, que ela vai ser a diagonal de um quadrado. Eu não sei se vocês lembram que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, neste caso, como eu tenho aresta aqui também, eu vou formar um triângulo assim, ó. Eu vou formar um triângulo assim. Aresta, diagonal da face. Neste caso, seria este triângulo que está aqui, ó. Só tem um detalhe, por que ele é retângulo? Como aqui é tudo quadrado, então vai formar sempre o ângulo de 90, perfeito, galera? Todas as faces são quadrados. Então, neste caso, se eu resolver a diagonal aqui por Pitágoras, ou se eu simplesmente lembrar a fórmula da diagonal de um quadrado, eu coloco que a diagonal da face é aresta raiz de 2. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Ou você visualiza que você vai ter um triângulo retângulo, aresta, aresta, diagonal da face, ou você vai lá e faz na hora Pitágoras, ou você decora a fórmula. Perfeito, galera? Agora, e a diagonal do cubo? Certo? E a diagonal do cubo? A diagonal do cubo poderia ser BG, poderia ser ED, poderia ser FD, ou poderia ser HC. Eu não sei se vocês concordam comigo. O que a diagonal do cubo tem de característica? Ela é a maior distância entre dois vértices do cubo. A menor distância entre dois vértices de um cubo é a aresta. A maior distância é a diagonal do cubo. Então, se eu fosse colocar em ordem crescente, ficaria a aresta, a diagonal da face e depois a diagonal do cubo, em ordem crescente. Perfeito, galera? Então, a diagonal do cubo, guarda aí. Diagonal do cubo é a maior distância entre dois vértices de um cubo. Perfeito? Guardaram? Fechou? Então, tá bom. Então, a diagonal do cubo. Se eu viesse aqui agora, não sei se vocês concordam com o tio Gaspar, que a gente vai formar um outro triângulo retângulo em pé aqui, ó.
ó. Um outro triângulo retângulo em pé. Olha lá. Certo? Este triângulo retângulo que eu vou formar aqui agora, ó, ele vai estar assim, ó. Ele vai ser aresta, vocês concordam comigo que aqui vale aresta? Diagonal da face, que é o Dzinho, e a diagonal do cubo, que eu vou chamar de Dzão. Se eu fizer Pitágoras aqui entre aresta raiz de 2 e o Dzão, eu vou achar o valor da diagonal do cubo, que vai dar aresta raiz de 3. Esta é a diagonal do cubo. Então eu tenho a diagonal da face como sendo aresta raiz de 2, certo? E eu tenho a diagonal do cubo como sendo aresta raiz de 3. Perfeito? Tranquilíssimo? Show de bola. Agora, a área da base. Vocês concordam que cada uma das faces desse cubo, tá, são quadrados de lado A? Então vocês sabem que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Ou seja, logo a área da base é aresta ao quadrado. A área da base é aresta ao quadrado. Perfeito? Olha lá, a área da base é aresta ao quadrado, porque são 6 quadrados de áreas iguais. Tá, a área total então? A área total, que seria toda a área de superfície do cubo, já ficou fácil pra gente que a área total são 6 arestas ao quadrado. Vocês concordam com o tio Gaspar? Porque são 6 quadrados iguaizinhos, cada quadrado com uma área de A ao quadrado, então são 6 arestas ao quadrado. Perfeito? Tudo bem? E por último, o volume. O cubo, ele é um prisma. O que é um prisma? O prisma é aquele sólido que possui duas bases paralelas, certo? E idênticas. Tudo bem? Duas bases paralelas e idênticas. Neste caso, eu tenho uma base que é um quadrado aqui em cima e outra base que é um outro quadrado aqui em cima, em que elas são idênticas e paralelas. Nesse caso, eu tenho um prisma. O cubo é um prisma. Todo prisma, o volume é área da base vezes altura. Todo e qualquer prisma, o volume é área da base vezes altura. Como o volume é área da base vezes altura, vocês concordam com o tio Gaspar que a área da base, a gente já viu aqui, é aresta ao quadrado, e que a altura é aresta? Então eu tenho o quê? Que o meu volume de qualquer cubo é aresta ao cubo. Tá aqui, ó. O volume de qualquer cubo é aresta ao cubo. Ou seja, o que se pode perguntar sobre o cubo? Diagonal da face, diagonal do cubo, área da base, área total e o volume. Essas são as perguntas que costumam ser feitas em relação ao cubo. É óbvio que ele pode relacionar o exercício com outras matérias, tipo, pode relacionar com PA, pode relacionar com PG, entendeu? Ele pode trabalhar com outras circunstâncias, misturar com logaritmo, ele pode inventar circunstâncias para tentar te inserir mais conteúdos no exercício, mas o que você precisa saber do cubo está aqui. Diagonal da face, diagonal do cubo, área da base, área total e o volume. Perfeito, galera? Então, tá aqui, vou sair um pouquinho aqui da frente para vocês poderem dar um print, para terem aí salvo no celular de vocês, para na hora de, nas vésperas, naquele instante, quase na hora do vestibular, dar aquela zapeada e ver pela última vez os sólidos convexos que o tio Gaspar está passando para vocês. Então, a gente volta depois, aonde eu irei resolver um exercício com um exemplo de cubo. Perfeito, galera? Então, um abraço, até mais.